Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Uma hora, 2 minutos da quinta-feira, 22 de novembro de 2018. O ano tá indo embora, minha gente. 2019 batendo as nossas portas. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Prazer em estar novamente aqui com vocês. Nós vamos falar na abertura do programa da partida dos médicos cubanos, não por decisão da prefeitura ou por decisão do governo brasileiro, mas por decisão, Bruno, unilateral da Ilha Comunista de Cuba. 38 médicos de Limeira foram embora. A Ana Paula Rosa tem uma matéria e nós vamos exibir essa matéria e você vai ouvir pelo rádio, você que está no Facebook vai ouvir e ver também no YouTube da Educadora, e nós vamos conversar na sequência com o secretário municipal da Saúde. Vamos à matéria da Ana Paula Rosa. Na Unidade Básica de Saúde do Jardim Aeroporto, as reclamações também são muitas. Além de falta de médicos por conta da despedida dos médicos cubanos, também tem a questão da falta de vacinas. Eu vou conversar com o Luiz Carlos. Ele afirma que o atendimento está bem complicado por conta de apenas uma médica estar atendendo. É isso mesmo, Luiz Carlos? Bom dia. Bom dia. É uma médica mesmo que vai ficar atendendo o povo aqui. E eles estão marcando consulta para todas as pessoas com a médica só. Com certeza ela não vai dar conta disso. Não vai ser possível atendimento. Então, quer dizer, é revoltante, né? A população já era precário o atendimento, agora vai ficar mais complicado ainda. E o senhor sempre precisa de atendimento aqui? Eu até que não, mas minha família sim. Minha esposa é hipertensa. Meu filho é a primeira vez que está precisando. Meu filho é a primeira vez. Ele conseguiu um atendimento, agora ele precisava voltar no retorno e cadê os médicos? Para o retorno não tem nenhuma previsão. Estão marcando para todo mundo com a doutora Eliana, a partir do dia 12. Mas todo mundo com ela. Ela não vai conseguir dar conta. Um médico só para um posto desse tamanho. Isso mesmo. Porque tem muita gente esperando por atendimento. Eu estou ao lado da... Ontem, quarta-feira, 38 médicos cubanos deixaram Limeira. E isso está deixando a população incomodada, porque tem muita gente esperando por atendimento. Eu estou ao lado da Maria Rosa e ela estava relatando que vai demorar para conseguir marcar consulta para o filho, é isso mesmo? Isso vai demorar para marcar consulta para o meu filho, por causa que os médicos cubanos foram embora. E meu filho, ele tem problema, ele vai na Rio, e ele tem problema de tireoide, então cada 4 meses tem que estar consultando, fazendo exame de sangue e outros tipos de exame para saber, para poder voltar a tomar o remédio, porque às vezes não pode tomar o remédio direto, tem que ir fazendo os exames
começa a tomar o remédio, faz os exames de novo para poder começar a tomar. Porque não pode tomar o remédio em seguida, porque às vezes um remédio faz mal, dividido do problema que ele tem, e outra vez o remédio não faz efeito por tipo de tireoide, porque é 2 tipos de tireoide que tem, né? E meu marido também tem problema de diabetes, pressão alta, consultava com a doutora Irina cubana para pegar os remédios e fazer todos os exames com a doutora Irina. E eu tô aqui com a sacola de remédio dele, ó. Olha aqui, ó. A sacola de remédio dele, ó. Insulina, ó. Tá tudo aqui, ó. Fita para medir diabetes. Se você não tiver, você não pega. Você tem que estar com as receitas em dia para pegar. Então tá ficando difícil pra gente sem médico. E a gente é pobre, a gente não consegue pagar médico, pagar consulta, pagar plano, que os planos são tudo caros, são tudo difícil. Então pra gente fica difícil sem médico, né? Quase 4 meses de espera. Quase 4 meses de espera. E quando ela estava aí, a gente conversou, ela conseguiu a consulta, com 15 dias conseguiu consultar meu filho, deu os papéis para fazer exame, inclusive os exames estão aqui. Acabei de pegar os exames, ó. Os exames estão aqui, ó, que eu peguei, ó. O exame do meu filho Rafael, de meu neto. Só que agora não tem médico para ver os exames, ó. Não tem médico para ver os exames. E nem previsão. E nem previsão. E nem previsão. Quando que vai ver esses exames? 1h07, nós vamos voltar daqui a pouco ao assunto. No portal G1 Campinas, terceira fase da Operação Ouro Verde cumpre mandados de prisão e apreensão na região de Campinas. Prefeitura exonera secretário. Atenção! O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público e policiais militares cumprem hoje, quinta-feira, 8 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Campinas, Jundiaí, São Paulo e Serra Negra. Uma das ordens de prisão é contra o secretário municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas, Silvio Bernardim. A Prefeitura de Campinas confirmou a exoneração do titular da pasta. A administração municipal informou em nota oficial que a exoneração foi a pedido do próprio secretário para exercer o amplo direito de defesa. É impressionante como essas exonerações não se dão imediatamente e por vontade do prefeito, por exemplo. A prefeitura informa que foi o secretário que pediu para ser exonerado, o secretário que deve ser preso nas próximas horas, na cidade de Campinas. Mas os políticos é impressionante, eles morrem abraçados, um protegendo o outro. Bom, a notícia ainda diz que o executivo lá de Campinas afirmou que contribui com a justiça tomando medidas assertivas diante dos fatos. A operação da quinta-feira fez parte da terceira fase da Operação Ouro Verde, que investiga desvio de verbas e que foi batizada de Reação. Segundo o GAECO, além de um secretário, 2 ex-diretores do Hospital Ouro Verde e outros 4 empresários estão entre os investigados. A promotoria investiga e confirma um mandado de prisão contra o empresário Silvino de Godoy Neto, proprietário do jornal Correio Popular da cidade de Campinas, além de outros meios. Um vizinho do empresário disse que ele passou mal e uma ambulância o levou para um hospital com escolta policial. O filho dele, Gustavo Catar de Godoy, também é alvo da operação. O advogado Ralph Tortima, filho, afirmou que Catar não está em Campinas e vai se apresentar a qualquer momento. Portanto, o secretário municipal de Assuntos Jurídicos de Campinas deve ser preso. O empresário Silvino de Godoy, proprietário do Correio Popular de Campinas, também deve ser preso, e o filho dele em operação na cidade de Campinas. Em Jundiaí foi preso o diretor da Vitale, que administrava o Hospital Ouro Verde, Tiago Neves. José Carlos da Silva Júnior foi preso em São Paulo e chegou à sede do Ministério Público em Campinas por volta das 10 horas da manhã. Também foram presos Danilo Silveira e Felipe Braz, além de Alcir Fernandes Pereira, contador da Vitale, preso em Campinas. Todos os detidos foram levados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Notícia de hoje de manhã, há poucas horas, na cidade de Campinas. 1h10. Nani Camargo, boa tarde. Nós vamos falar agora
dos efeitos das saídas dos médicos cubanos aqui de Limeira. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Exatamente, nós estamos na linha com o secretário de Saúde de Limeira, Vitor Santos, que vai dar, então, esclarecimentos sobre esta situação da saúde pública. Caio, desde manhã nós estamos acompanhando aí, a Ana Paula Rosa rodou os postos de saúde de Limeira e já deu para perceber os impactos negativos no atendimento à população. A prefeitura informou ontem que está fazendo um remanejamento com os médicos da rede para tentar suprir a demanda, mas, obviamente, esta medida, então, teria impacto na população. Já vou emendar, então, a primeira pergunta ao secretário Vitor Santos, dando boa tarde e agradecendo pelos esclarecimentos. Secretário Vitor, em relação a esta medida, né, do governo de Cuba de deixar o programa Mais Médicos, Limeira acabou sendo afetada, perdendo 38 profissionais cubanos que já deixaram de trabalhar desde quarta-feira. Bom, esse rodízio, né, esse remanejamento que a Secretaria da Saúde informou fazer, você já tem a dimensão desse impacto? Quantas pessoas já deixaram de ser atendidas? E até quando, né, esse rodízio deve permanecer? Bom, boa tarde para você, Nani, para os seus ouvintes, e fazer alguns esclarecimentos primeiro, né? Esse contrato do governo cubano com a OPAS e o Ministério da Saúde do governo federal, ele disponibilizava para Limeira cerca de 48 médicos. Desses 48 médicos, 10 são brasileiros e 38 médicos são cubanos. Esse contrato previa que qualquer decisão unilateral de encerramento do contrato deveria ser feito com aviso com antecedência de 60 dias. Nós já tínhamos uma expectativa de que essa decisão pudesse acontecer e imaginávamos que o governo de Cuba se portaria dentro daquilo que o contrato determinava, que era esse prazo de 60 dias. Surpreendentemente, a decisão foi uma decisão abrupta, unilateral, sem uma informação clara para os municípios. As informações que eu tinha vinham homeopaticamente através de e-mails que eram mandados de Cuba para os próprios médicos e através deles chegavam até a secretaria. E o mesmo impacto que a secretaria sofreu com essa decisão, sofreram também os médicos cubanos que estavam no nosso município. A princípio, eu tinha uma expectativa, pelas informações preliminares, de que a ausência deles se daria no final do mês. Havia um calendário prevendo que um grupo sairia no dia 27, um outro grupo no dia 29 e o último grupo sairia no dia 3 de dezembro. Por alguma razão que eu desconheço, Cuba resolveu mandar todo mundo parar de atender subitamente. A princípio seria na segunda-feira, mas eles acabaram resolvendo antecipar isso para quarta-feira. Eu tive uma reunião com os médicos que vão ficar aqui na cidade ou no Brasil, não necessariamente na cidade, são aqueles que têm matrimônio aqui na cidade, são casadas ou casados. E tivemos ontem uma reunião no final da tarde com os demais médicos que vão embora para fazer um café de despedida e os agradecimentos da prefeitura. Então, essa ação é uma ação unilateral, com as características que eu me referi, sem uma previsibilidade, o que dificulta muito para o gestor em qualquer lugar que ele se encontre, né? Por outro lado, aguardávamos uma posição do governo em relação a que alternativa seria dada para essa falta dos médicos cubanos. O governo já respondeu prontamente. Ontem já tivemos a abertura de um chamamento público para médicos brasileiros e médicos estrangeiros que têm o diploma validado no Brasil, ou seja, que têm o CRM. A procura foi intensa. Aqui na cidade, inclusive, a Secretaria recebeu telefonemas de médicos da cidade que gostariam de participar do programa, mas que estavam com dificuldade de acessar o site, porque, segundo informações, houve uma invasão de hacker nesse site. Mas a expectativa nossa é de que o volume de oferta desses médicos seja na quantidade ideal para suprir essa falta, especialmente no caso de Limeira, que ela é uma cidade que está em São Paulo, no estado de São Paulo, que é um estado rico, entre cidades que têm faculdade de medicina. Então, nós acreditamos que assim que o governo selecionar esses médicos,
provavelmente no início de dezembro a gente já tem a reposição desses médicos aqui de Limeira. Para o gestor, surpreendido numa situação desse tipo, a gente tem que buscar resolver essa questão dentro dos recursos que dispomos. E aí temos, além desses médicos brasileiros do programa Mais Médicos, fizemos um remanejamento dos demais médicos que a gente tinha atendendo nas UBSs, especialmente aqueles que têm um período duplo de horário, para que eles pudessem, então, atender em unidades divididas. Então, atende de manhã numa unidade, à tarde na outra, de maneira que a gente pudesse minorar o impacto que a gente imaginava que realmente seria bastante grande, porque você cria uma demanda, existiam agendas programadas, as pessoas já tinham esse conforto de procurar as unidades próximas das suas casas, e essa foi a alternativa que tínhamos no momento. Não tínhamos possibilidade de abrir um concurso, isso demoraria um ano, não temos aberto para chamar médicos clínicos, né? Temos um concurso em finalização, ainda não está totalmente definido, mas são médicos especialistas, e como nós acreditamos que essa questão será resolvida pelo governo federal no mais curto espaço de tempo, o esforço foi no sentido de minorar esse sofrimento que a gente imaginava, como de fato acontece, iria afetar a população de Limeira e também em qualquer outra cidade do Brasil que tinha médico cubano. O senhor sabe precisar quantos médicos cubanos querem ficar em Limeira e como será o trâmite a partir de agora para aqueles que não querem voltar para Cuba? Então, as informações que eu tive numa conversa preliminar com eles aqui, eu os recebi separadamente dos demais. Eles têm matrimônio aqui na cidade, com brasileiros e brasileiras, né? E gostariam de ficar em Limeira. Porém, essa informação nem a eles eu pude garantir, porque primeiro tem o chamamento dos médicos brasileiros, e eles têm a prioridade na escolha de onde gostariam de ficar. No dia 27, o governo federal abre um segundo chamamento. Aí, então, nesse chamamento para os médicos brasileiros que fizeram faculdade fora do Brasil e que ainda não revalidaram o seu diploma dentro do Brasil, e para os médicos cubanos e de outras nacionalidades, médicos que não revalidaram o diploma no Brasil e que queiram permanecer aqui. Então, eles terão a chance, no dia 27, de se inscreverem. Aquelas unidades da federação que eventualmente tenham vagas serão disponibilizados numa hierarquia de inserção de dados para esses médicos. Pode ser, não é garantido, não posso afirmar nem para eles, porque vocês imaginam a situação dessas pessoas, dos que vão embora e dos que vão ficar aqui. Mas foram surpreendidos, muitos deles têm sua programação de vida, e é muito difícil a gente ter o nosso destino dirigido por outras pessoas que não nós, né? Então, isso gerou um mal-estar grande, mas, infelizmente, eu não pude a eles afirmar ou garantir a presença deles em Limeira. O que é certo é uma decisão do governo federal de dar a esses médicos a cidadania brasileira, a oportunidade de se inscreverem nesse dia 27 e a possibilidade de fazerem um revalida, que, pelas informações que eu tenho, deve ser um revalida mais focado numa medicina geral, que é basicamente o que eles têm feito, né? Esses processos, quando relacionados ao governo federal, a qualquer governo, mas sobretudo, nesse caso, ao governo federal, são lentos, são demorados. Qual é a avaliação do senhor sobre o tamanho do rombo, o tamanho do buraco provocado pela ausência desses médicos? E a minha segunda colocação é, dá para tocar sem os cubanos? É possível tocar sem os cubanos? Então, primeira pergunta sua. O impacto ele é muito grande, porque cerca de 8 mil médicos estão espalhados pelo Brasil. Aqui em São Paulo é o estado que tem o maior número deles, paradoxalmente, porque o convênio ele foi feito, a princípio, para atender o Amazonas, as cidades ribeirinhas, a população do norte de Minas, do sul da Bahia, as regiões mais pobres, onde é mais difícil ter o médico. Limeira e a nossa região aqui de São Paulo é um estado rico, não seria tão difícil. Mas essa decisão foi tomada, esses médicos foram distribuídos pelo Brasil inteiro. Então, vocês imaginam a saída desses médicos, da forma como foi feito,
sem uma consideração com os clientes e sem também uma consideração com os próprios médicos, porque essas agendas elas foram quebradas, elas foram dificultadas. Isso gerou um prejuízo humano muito grande, além do prejuízo médico, né? No caso de Limeira, o impacto ele também é muito forte, porém a gente tem uma estrutura de assistência que é feita principalmente pelos médicos brasileiros. Nós temos hospitais que funcionam 24 horas, nós temos o pronto atendimento, nós temos outras unidades. De todo modo, toda vez que você tira um serviço que está sendo prestado, isso gera um impacto. E isso, para a gente, enquanto gestor, é muito ruim. A minha expectativa, e você falou na velocidade do setor público, né, até me surpreendeu, porque a resposta foi imediata. O governo já fez o chamamento, existem no Brasil muitos médicos na expectativa desse mercado de trabalho, né? Nós temos uma média em torno de 20 e poucos mil médicos que são formados todo ano. Aqui na região também o volume é muito grande. E a Secretaria teve esse termômetro a partir de várias ligações que aconteceram no sentido de que a gente pudesse ter algum tipo de ação que pudesse ajudá-los, né? Mas, nesse momento, a Secretaria nada pode fazer, além de esperar o chamamento e torcer para que esses médicos selecionados possam ser daqui de Limeira mesmo, da região, que facilitaria muito, né? Doutor Vitor, qual é a garantia que a Prefeitura de Limeira tem que essas 38 vagas vão ser supridas pelo novo Mais Médicos, né? Por esse novo edital que o governo federal lançou na quarta-feira, e a expectativa do governo federal, pelo menos o que eles anunciam, é que a partir de 7 de dezembro os médicos já estariam contratados. Isso na melhor hipótese, no melhor cenário. Tudo bem, se o governo federal fizer a parte dele, mas qual que é a garantia que Limeira vai receber, então, mais 38 médicos por meio deste programa? Até porque tem uma questão política envolvida aí. O ex-prefeito de Limeira tinha o vice-prefeito do PT e o ex-secretário da Saúde também era do PT, o Luizinho do PT. Teve muitos, né? Tanto é que Limeira recebeu 53 médicos e 15 foram embora por variadas razões. Ficaram 38. Exato. Então, evidentemente, quando o secretário atual fala que Limeira, a despeito de estar no estado de São Paulo, recebeu um número alto de médicos, Piracicaba, por exemplo, são cerca de 23, 22 ou 23. É por uma questão política. Limeira só recebeu mais médicos do programa Mais Médicos porque tinha PT na prefeitura, tinha PT na Secretaria da Saúde. Agora, eram 53. Antes dos 53 não tinha nenhum médico cubano, isso data de 2013 e 2014. Eram 53 e caíram para 38, por isso que eu insisto na questão de qual é o tamanho do buraco, né? A falta que eles vão fazer, qual é o tamanho da falta que eles vão fazer, desse impacto. Eu sei que é difícil mensurar, mas não me parece que seja algo tão absurdo assim seguir sem eles. Não, olha só, né? Deixa eu te fazer 2 esclarecimentos. Primeiro, não são 38 médicos do programa Mais Médicos. Refiro 48, 10 são brasileiros, né? Então, na realidade, nós vamos perder 38 médicos, o que é bastante, né? A sua pergunta de se é possível seguir sem eles, se nós tivéssemos uma previsibilidade algum tempo atrás, para quem me antecedeu aqui na gestão, e a percepção de que esse programa, a meu ver, sempre foi um programa transitório, o caminho seria que a Prefeitura buscasse por seus próprios meios a ampliação desse atendimento, que é o que eu pretendo fazer a partir do momento em que tiver uma definição do governo. Eu tenho falado sempre para o prefeito de que o meu olhar para a saúde não é um olhar para agora, para o ano que vem. Eu penso a saúde de Limeira para daqui 10 anos, independente de quem esteja aqui no meu lugar. Esse é o papel do gestor, é olhar para frente, coisa que eu recebi uma herança não planejada. Você imagina, chegam 50 médicos. Atrás desses médicos vem exames. Atrás desses exames vem solicitação de especialistas, especialmente se esses médicos não tiverem resolutividade. Então, um médico que faz uma medicina geral na ponta, ele muitas vezes precisa do suporte de um cardiologista, de um oftalmologista, de um otorrino, de várias especialidades. Esses médicos chegaram na cidade sem uma previsão de um suporte para o ambulatório de especialidade que fosse capaz de acolher
essa demanda criada. Secretário, me permita só uma observação, porque quando o senhor fala que recebeu de uma maneira, é importante que se diga que o governo do qual o senhor faz parte já tem 2 anos, e que o governo do qual o senhor faz parte deixou Limeira sem secretário da Saúde por 8 ou 9 meses. Era um interino que estava no seu lugar. Senão, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, porque senão fica uma impressão equivocada da realidade, né? Porque é muito fácil que a gente se refira somente ao Luizinho do PT. Mas nós temos de falar desse governo. O senhor é o 4º homem a ocupar a Secretaria da Saúde nesse governo. Teve o Dr. Luiz Ricardo, que durou 20 dias, o Gerson Hansen, que era do governo Silvio Félix, o Edson Moreno Gil, interino, o senhor é o 4º. E esse governo do qual o senhor faz parte contratou 2 especialistas, né? Caio, pedimos essas em 2 informações. Anos, contratou 2 especialistas. Na verdade, Caio, clínico geral em 2017, porque a gente está falando de clínico que é onde o cubano atuava. Um clínico geral contratado em 2017 por concurso público. E neste 2018 também um clínico geral. Por isso que a gente vê que o impacto é grande. Porque, a princípio, a rede não tem como suprir essas 38 vagas, a não ser fazendo esse rodízio. Mas até quando Limeira, até quando esses médicos vão fazer esse rodízio? E se essas 38 vagas forem supridas lá em fevereiro? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa é a pergunta. Então, por que é que a prefeitura não contratou mais médicos nesta área, doutor Vitor? Eu sei que o senhor chegou depois, mas né, responde pela pasta. Olha só, né? Nani, se você me permitir, a minha colocação vai ser sempre técnica, né? E para fazer justiça, os médicos cubanos não vieram nessa gestão, vieram na gestão anterior. E os médicos cubanos vieram com um contrato. Esse contrato, a prefeitura não tinha a possibilidade de, por exemplo, encerrar esse contrato de uma maneira súbita. Então, a primeira coisa é o seguinte, meu olhar vai ser sempre para frente. O secretário, esse governo renovou o contrato dos Mais Médicos, do programa Mais Médicos. Mas esse governo renovou com os cubanos. Para você contratar médicos, você tem que fazer um levantamento das especialidades ou do médico clínico, fazer um contrato, que no setor público você mesmo referiu isso, a velocidade é diferente do setor privado, demora um tempo longo, e havia uma contratação cujo recurso vem do governo federal. Você imagina, 50 médicos a R$10 mil por cada um, você imagina o impacto que isso daria para a estrutura do governo se ele de uma hora para outra decidisse mandar embora os cubanos. Isso provavelmente a própria mídia poderia estar fazendo crítica, especialmente porque esses cubanos vinham atendendo a população de uma forma que a população, você ainda há pouco botou no ar algumas dessas manifestações, entendia como sendo bem acolhidos. Então, as medidas, elas têm impactos, o fazer e o não fazer. Mas eu quero olhar para frente, tá? Olhando para frente, para onde nós vamos caminhar? Primeiro, mantendo o programa como está, na expectativa do compromisso do governo federal de repor os médicos que saíram. Eu não acredito que o programa Mais Médicos será suspenso ou cancelado, principalmente na medida em que ele ia atender a expectativa dos milhares de médicos brasileiros, especialmente os formados mais recentemente, que querem um mercado de trabalho. Então, esse é o primeiro aspecto, para deixar tranquila a população, de que eu não creio que o governo federal vai extinguir o programa Mais Médicos, especialmente se ele tiver a possibilidade de colocar nessas vagas, no momento de desemprego, 8 mil médicos brasileiros que já saíram ou estão saindo das universidades. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e aí vem a minha participação, porque eu não dirijo pelo retrovisor, é como eu vou programar as sugestões dadas à Prefeitura no sentido de ter uma estrutura própria de assistência para além do que é necessário hoje. Tá? E para isso a gente tem que ter um planejamento. A minha gestão, ela se situa em 3 pilares. O primeiro é estrutura, o segundo são pessoas e o terceiro são processos. Estrutura é qual é o número de unidades de assistência básica que a gente tem, e o meu olhar é para assistência básica e secundária, que é onde a gente resolve 80% da medicina. De hospitais, nós estamos bem supridos. A dificuldade está no aporte muito grande de pessoas para os hospitais. Então, a gente teria que
fortalecer as unidades básicas, fortalecer a unidade secundária, que são os especialistas. Existe um concurso em finalização com várias especialidades que a gente vai estar, a partir do ano que vem, contratando. E os hospitais, à medida que a gente conseguir estruturar os 3 pronto-atendimentos que estão sendo desenhados, que é o do Abílio Pedro, o do Jardim Aeroporto e o Parque Hipólito, funcionando com urgência noturna, a gente diminui o aporte sobre a Santa Casa e desafoga o pronto-socorro da Santa Casa e da Humanitária. E fortalecer a medicina assistencial preventiva, que é aquelas que a gente executa nos postos de saúde, nas UBSs. Eu costumo dizer que eu sou secretário de saúde, não de doença. Então, o meu olhar é como manter as pessoas saudáveis e como manter aquelas pessoas que estão doentes de uma forma controlada, evitar que eles compliquem e possam internar. Esse é o meu trabalho na direção do futuro. Agora, no curto prazo, que é o que nos interessa nesse momento para a população, é afirmar que nós estamos ajustando esse atendimento, não será o desejável, mas será o possível nesse momento. Até que o governo federal selecione os 38 médicos que virão para Limeira, eu vou me reunir com todos eles quando chegarem e tem um protocolo de segmento para esse tipo de trabalho, como eu tinha conversado com os cubanos antes deles saírem. Eu fiz uma reunião com todos eles para saber como que poderíamos fazer com que ele fizesse melhor o trabalho que faziam e como a prefeitura poderia apoiá-los no aspecto humano. Então, aí existe um aspecto técnico, perdemos médicos, e existe um aspecto humano que isso gerou não só um prejuízo na assistência, mas também gerou um desconforto para aqueles médicos cubanos que aqui trabalhavam. Muito bem, conversamos então com o secretário de Saúde de Limeira, Vitor Santos, sobre os impactos da saída dos médicos cubanos da cidade de Limeira. Muito obrigada, secretário. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês. 1h32. Eu acho que a gente deve dividir essa questão, Bruno e Carlos Alberto, em 2 partes. Primeira parte, fundamental, foi uma decisão unilateral do governo de Cuba. Não tem relação com o governo brasileiro, nem com o presidente Jair Bolsonaro, que sequer assumiu, nem com o governo de Limeira. Mas me incomoda, né? Porque esse discurso de não faço as coisas olhando para o retrovisor, esse é um discurso do Mário Botion. Mas que é só discurso. Porque na prática, qualquer problema que aconteça, seja de responsabilidade desse governo ou não, é atribuído à gestão que passou. Isso, embora, repito, não seja um problema criado pelo governo atual, ele cria outros problemas, o governo atual faz outras coisas erradas, de maneira errada, mas continua usando um discurso e tendo um outro tipo de comportamento. Pois é, são duas questões. Primeiro, a questão do governo federal, a questão que só o Ministério da Saúde é que pode resolver ou tentar resolver. Foi uma decisão unilateral de Cuba por declarações do presidente eleito. O Bolsonaro nem foi empossado ainda, então não tem como ser responsabilizado por declarações de uma decisão unilateral de Cuba. Por 3 pontos, basicamente, que acho que não tem o que discutir, né? A primeira questão do Revalida, a segunda questão dos familiares dos cubanos virem ao Brasil para ficar aqui com as suas famílias, e a terceira questão é o dinheiro, os 10 mil, 11 mil reais, ficarem integralmente com o médico cubano e não retornarem para Cuba, sabe-se lá de que jeito, para alimentar organizações internacionais que a gente não sabe se são de fachada, se não são, para onde que vai esse dinheiro. Aí tem uma série de questões que a gente pode ficar também horas especulando aqui, e pelo que está aparecendo, inclusive os telegramas que apareceram ontem, dos comunicados entre as embaixadas de Cuba e do Brasil, abriu uma série de brechas aí para investigações. Espero que o governo Bolsonaro vá até o fim nessa questão. Agora, a questão local. O secretário disse que não olha para o retrovisor, logo em seguida de ter falado das gestões anteriores. O tema de médico de Cuba, a gente sabe que até por ideologia foi muito criticado pelo atual prefeito, pelo vice-prefeito, que era vereador na época, criticou muito.
os médicos cubanos. E aí, quando a gente vê um governo que no ano passado acabou renovando até em junho do ano passado, em junho de 2017, se eu não me engano, teve uma renovação, Limeira recebeu novos médicos cubanos, teve uma troca, teve a continuidade desse programa. Agora, paralelo a isso, né, sabendo que esse projeto, em tese, vai contra o próprio pensamento político do grupo da atual administração, nada foi feito para substituir, independente do contrato assinado. Até porque a gente sabe que para você fazer um concurso público, chamar o médico aceitar e você contratar, é um procedimento de pelo menos 1 ano e meio, 2. Né? Não é da noite para o dia, não existe. E pode ser o melhor prefeito do mundo, não consegue, não tem jeito. Por falta de demanda e porque a burocracia é complicada. Mas não foi feito. Nesses 2 anos, a Nani levantou alguns números que eu faço questão que a população saiba para ver o tamanho do problema que a gente vai enfrentar daqui para frente. Dos concursos públicos realizados, um médico generalista, que seria o equivalente clínico, ao cubano, né? Um clínico geral, que seria equivalente ao trabalho do cubano. Foi contratado um em 2017 e um em 2018. Estamos falando de 2 em 2 anos. Como é que o secretário vai contratar 38? Ah, mas 38 é muito, não precisa, preciso de 10. Tudo bem, então contrate 10, mesmo com todo o apoio do governo federal. É uma situação complicadíssima. Não, e claramente foram pegos de surpresa. Claro, ninguém imaginava que o programa fosse acabar da maneira como acabou. Não foi culpa da administração municipal, das administrações municipais por todo o Brasil que receberam os médicos do Mais Médicos, especialmente os cubanos. Agora, se ia contra o pensamento político, o pensamento estratégico, a política pública da atual administração, por que é que não fizeram concurso público para especialista para substituir cubano? Pois é. A gente pegou aqui o levantamento. Caio, 2017, um cardiologista foi contratado, 2 psiquiatras, 1 neuro, 1 clínico, como o Bruno já trouxe a informação, e 1 obstetra. Agora, em 2018, 1 psiquiatra, 2 dermatologistas, 1 pediatra, 3 plantonistas e apenas 1 clínico geral. Então, eu acho que, Caio, o impacto vai ser muito grande. É que ainda estamos nos primeiros dias, a prefeitura tem conseguido remanejar, mas a Ana Paula Rosa já trouxe as informações. Tem que remanejar mesmo, porque quando o secretário... Mas até quando, né? Primeiro, ele diz uma coisa e esse governo, na prática, faz outra, né? Não vou governar olhando para o retrovisor e não para de olhar para o retrovisor. E segundo aspecto é o efeito surpresa, porque certamente, Carlos Alberto, esse governo contava com a permanência dos cubanos. Não se preocupou em apresentar um plano B ou uma alternativa, mesmo o secretário alegando que, na opinião dele, a questão era transitória, né? Eu lamento profundamente porque quem sofre na ponta é a população carente, que estava sendo bem atendida, não sei se bem atendida, mas pelo menos estava sendo atendida, não é verdade? Os relatos sempre são positivos. As pessoas gostavam, as mais pobres principalmente, do atendimento que recebiam. E isso denota mais uma vez, infelizmente, lamentavelmente, aquilo que nós temos falado há muito tempo aqui no programa. Que, vamos colocar as datas, 2012, o programa da Dilma para a contratação dos médicos, 2013, exatamente no período que antecedia a reeleição da ex-presidenta, como ela gostava de ser chamada. Pois é. Agora, o que acontece? Agora perdeu a eleição, dane-se. E o governo de Cuba... Os telegramas divulgados ontem pela Folha de São Paulo e pela Rede Globo mostram que isso aí já era de 2012, antes até da eleição. Mas foi uma atitude, na verdade, eleitoreira para a tentativa de... Aliás, a tentativa não... para a reeleição da presidente Dilma, que teve sucesso. Agora, como perderam a eleição, como o Fernando Haddad acabou não ganhando a eleição, então a associação entre o PT e o Cuba era muito grande. Naturalmente, infelizmente, os cubanos tiveram uma atitude de tirar esses médicos da maneira como foi. Vai sofrer muito a população, eu sei disso. Esperamos que a prefeitura tenha uma postura que realmente consiga, pelo menos, sanar esse problema. Eu concordo com você quando o secretário disse que não pode olhar para o retrovisor, mas a gente realmente não pode ficar aqui também, não posso olhar para o retrovisor, mas tem que olhar, como é que nós vamos resolver? Temos que dar um jeito. A verdade é que nós não podemos largar na ponta do problema a população sofrendo com a falta desses médicos. 1h41, vamos ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouco.
Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Muito mais que rádio. Educadora. Tá todo mundo aqui na maior Black Friday de todas. É a Black Friday Casas Bahia. Pode comparar que não tem mais barato. E a oferta que não acaba mais. Aproveite o menor preço do ano. Tem smartphone J6 com câmera de 13 por apenas R$ 799. É isso mesmo. É seu Galaxy J6 novinho por apenas R$ 799. Tá muito barato. Aproveite a maior Black Friday na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia. Atender rigorosamente às legislações de saúde e segurança do trabalho não é tarefa fácil. Com expertise de mercado, o SOU Saúde Ocupacional Unimed oferece todo o suporte necessário por meio de profissionais especializados, estrutura completa e a maior rede credenciada em todo o território nacional. Com o SOU, empresas têm facilidade, agilidade e apoio para gerir processos e demandas do e-social. Já seus colaboradores têm a comodidade e o cuidado que a Unimed oferece com agendamentos online em localizações únicas, sem a necessidade de guias e autorizações. É a Unimed cuidando dos funcionários para você focar na sua empresa com excelente custo-benefício. Contrate agora e saiba mais pelo telefone 3404-8046. 3404-8046. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Black Week Savenhago, a semana inteira com preços campeões. Se o Savenhago já é barato o ano inteiro, imagina na Black Week. Aproveite a quinta barato especial. Colchão duro, quilo 15,90. Alcatra com maminha, quilo 18,90. Costela suína congelada, quilo 10,90. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. Black Week Savenhago é garantia de preços baixos. E você ainda concorre a muitos prêmios. Vem! Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Educadora. Tá todo mundo aqui na maior Black Friday de todas. É a Black Friday Casas Bahia. Pode comparar que não tem mais barato. E a oferta que não acaba mais. Aproveite o menor preço do ano. Tem Smart TV 50 Samsung por R$ 89,90 mensais. É isso mesmo. É sua Samsung novinha por apenas R$ 89,90 mensais em uma mais 24 vezes mensais. Tá muito barato. Aproveite a maior Black Friday na loja, no site ou no aplicativo da Casas Bahia. Gran São João traz Rede Construir e Educadora apresentam Eduardo Costa. Se eu beber, vai doer menos do que está doendo agora.
Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. É sertanejo raiz em Limeira, no último grande show de 2018. E se você aceitar o amor de um violeiro, Eduardo Costa, pela primeira vez no Gran. Se te amar foi um erro. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Pista, camarote, VIP Open Bar. Quem compra antes, paga menos. Ponto X Games, Praça do Museu, dkingressos.com.br e na Secretaria do Gran. Compre a sua mesa. 2113-5001. Censura, 18 anos. Patrocínio, Rede Construir. Não confunda, em Limeira só tem uma. Doutor Trajano 394 Centro. Val Calçados, Loja 1, Pedro Elias 571. Loja 2, Capitão Joaquim Manuel Pereira 718, São Francisco. Aloha Cortinas e Persianas. Loja 1, Doutor Trajano 461 e Loja 2, Santa Cruz 606. Padaria e Bagueteria Futura, a melhor baguete da cidade. Romão Materiais Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas. Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899, Graminha. Amanhecer e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Eduardo Costa no Gran. Sexta, 21 de dezembro. Rádio Oficial Educadora. Mega feirão de fim de ano Brigato. Mesas, cadeiras, banquetas, poltronas, tudo em 4 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercard. Pagamento à vista com 10% de desconto. Domingo, dia 25 de novembro, das 7 da manhã às 2 da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Anhanguera, quilômetro 142,5. Acesso pelo Trevo da Brigato. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Hora 48 minutos, nós estamos de volta nesta quinta-feira, num oferecimento do Café Kill, da Alecardo, da Agnaldo Eletrônica, da Network, do Fast Beef, o Boi a Rigor. O Carlos Alberto, o Pablo Vittar, né? Eu tenho sempre a preocupação de não me confundir, que não é Vilar, é Vittar. Disse, tá no Facebook da Educadora, inclusive, numa entrevista ao Pedro Bial, que não vai embora do Brasil. Afinal de contas, era mentira a declaração de que ele iria embora ou realmente ele mudou de opinião? Olha, eu acho particularmente que, assim como Bolsonaro, nos dias que antecederam as eleições, disse assim, eu falei aquilo no calor da emoção, na emoção de falar as coisas, enfim. O Pablo Vittar também fez a mesma coisa. Não era o que ele de fato queria fazer, era só na verdade, era uma manifestação da opinião dele. Uma manifestação política, quem sabe até para ganhar uns votos a mais pro partido dele, talvez, né? E a pergunta, né, Bruno, se ele fosse embora do Brasil, onde é que viveria Pablo Vittar? Eu não sei, mas eu acho que esse negócio, tanto de um lado quanto do outro, tá chato demais. Já passou um mês da eleição, o Bolsonaro já está trabalhando na transição, está montando o ministério, aliás, com figuras muito boas. E independente do que se passou na eleição, tanto o pessoal do Bolsonaro quanto o pessoal dos outros partidos, chega, vamos trabalhar, vamos pensar o Brasil, vamos fazer o Brasil crescer, vamos fazer o Brasil desatar os nós aí que tanto nos atrapalham. Essa questão de se um artista falou isso, falou aquilo, é muito chato, já foi. E se o Pablo Vittar saísse do Brasil, que eu também concordo com o Carlinhos, acho que foi uma força de expressão, um jeito de falar ali com a cabeça quente. Não sei para onde ele iria, não. Talvez para algum país da Europa, né? Não sei. Quantas pessoas se matariam no Brasil, se suicidariam com a saída dele do Brasil? Do Pablo? É. Acho que se matar, ninguém. Então, o que muda isso? E também para a arte dele,
chama arte o que ele faz, né? Você pode gostar ou não, mas para a arte dele, a questão da fronteira geográfica é hoje, né? Com as plataformas que há, a menos importante, né? Porque ele pode morar, por exemplo, na Espanha, ou na Alemanha, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, e pode produzir de lá a sua arte que o brasileiro vai continuar tendo acesso. Como, por exemplo, um Justin Bieber, por exemplo. Exatamente. Que é um sucesso no Brasil e nunca veio no Brasil. Acho que veio Só uma veio vez. para cantar, Veio né? uma vez pra Não cantar. mora aqui no Brasil. O Leandro Bergantin faz a seguinte observação: a demanda por médicos é maior que a oferta. Não há médicos suficientes no Brasil, apesar de alguns quererem rebater o fato. Eu vou um pouco mais além, Bruno, Carlos Alberto e Nani. Eu acho que médicos até há. O que não há é médicos interessados, pelo menos essa era a proposta inicial do Mais Médicos, em trabalhar em regiões mais afastadas, de estados mais pobres, nas periferias do Brasil, não é? Porque o médico, 10 ou 11 mil reais, o que para todo mundo é um excelente salário, para o médico é um salário pequeno. O médico recém-formado, fazendo plantões, ganha muito mais do que isso. Então ele não se seduz, né, na melhor acepção do termo, a atuar em áreas mais problemáticas. Não, concordo plenamente com o Leandro. Aliás, um grande pesquisador, um limeirense ilustre aí, que tem feito inúmeras pesquisas na área da saúde e principalmente na área do Alzheimer, premiadas e inovadoras. E tem toda a razão, não tem médico. Não tem médico suficiente para atender, e principalmente, trazendo esse gancho do Caio, principalmente para o serviço público, para esse serviço de atendimento primário mais generalista da população. Porque a medicina, até por ter uma escassez na oferta de médicos, paga muito bem. Né? Paga muito bem, não só porque é um curso caro, um curso de muito tempo, a formação de um médico ela é muito cara, precisa de um retorno desse investimento ao longo do tempo, mas também porque falta médico. Então, os serviços são cobrados mais caros. Um dos pilares do programa Mais Médicos foi o anúncio e a abertura de vários editais, inclusive aqui para Limeira, de cursos de medicina. Mas demora, né? A gente está falando de 2013, o edital aqui em Limeira, por exemplo, nem saiu ainda, tá judicializado. Até você formar um médico, o Carlinhos tem filha em formação, sabe quanto tempo demora para a primeira formação ali generalista, depois tem as especializações. Então é um processo de 8 anos, 10 anos, às vezes 12 anos, não faz médico da noite para o dia. Então, eu acho que vai ser muito difícil, mesmo com ontem, só ontem teve problema até com ataque hacker no site de inscrições das vagas, das quase 8 mil vagas para os mais médicos, mas 25% das inscrições foram concluídas. Eu tenho minhas dúvidas se o governo, mesmo na emergência, conseguirá contratar esses 8 mil profissionais. Você tem alguma ideia, Carlos Alberto, como é que faz para atrair a atenção desses jovens médicos, inclusive os jovens, que já saem ganhando muito mais do que o Mais Médicos paga? E não é só salário não, viu, Carlinhos? Desculpa cortar. É você ir trabalhar, de repente, numa zona indígena do Acre, que sequer tem um computador para o médico passar um prontuário. Então, são as duas situações. São duas coisas que a gente tem que separar. São duas coisas que eu gosto de deixar bem claras e bem objetivas para a gente falar a respeito desse tema. Primeiro que, são médicos que não vão não sei aonde, que não vão... Não é bem assim. Limeira, os 38 médicos estão aqui. Limeira não é tão grande assim. Não há um lugar que um estudante de medicina recém-formado não possa estudar. São lugares bons. São os nossos postos de saúde, Limeira, nas unidades básicas de saúde. A prefeitura paga moradia e paga uma taxa a mais que é usada para moradia e para alimentação dos médicos. Então não é bem assim. Recebem mais do que... Em outubro deu 111 mil, viu, Caio? Que a prefeitura pagou para a moradia e a alimentação aos 38 médicos cubanos. E ela não paga os 11 mil de salário, né? Quem paga os 11 mil é o governo federal. 20% do discurso de que esses médicos não vão onde os médicos cubanos iriam é verdadeiro. 80% é conversa política. Desculpa, conversa política. 80% dos médicos trabalham aqui nas nossas cidades, aqui nos nossos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, e que são de fácil acesso para qualquer outro médico limeirense. Eles trabalham ao lado dos médicos, né? Enfim, não tem como jogar essa desculpa. Agora, mas a desculpa não é essa, que eles não viriam a Limeira. A desculpa é que eles não querem ir
para comunidades ribeirinhas, Mas é 20%, para tribos 30%, indígenas. Quanto é esse percentual? Para a periferia do Brasil. Ah, né? mas é muito pouco, cara. Você vê dos Para Limeira qualquer um quer vir. Dos 8 mil, né? faz uma conta. São 6 mil municípios no Brasil. Limeira é um dos 6 mil municípios no Brasil. Se são 8 mil médicos, deveria ser 2 médicos para Limeira. No entanto, estávamos com 38, 53 no começo. Uma questão política. Pois é, uma questão de saber, é questão matemática. É só fazer conta. 53 para 8 mil é desproporcional à relação àqueles que vão para as fronteiras do Iraque, Aliás, de Roraima. Enfim. Em Limeira sobrava até Bolsa Família, né? Pois é. A cidade então, tinha questão capacidade o que nós precisamos acabar logo né? e não podemos deixar esquecer é que daqui a pouco, sabe o que vão falar, Caio? O que vão falar? Vão falar que é o que aconteceu com o Lula. Ah, porque quando o Lula foi presidente, eu fazia churrasco na minha casa, minha situação era boa. E o escândalo que o Lula fez em termos de roubalheira nesse país, o pessoal esquece. Porque as pessoas não se sensibilizam então, com isso, Carlos Alberto. Daqui a pouco vão sentir falta cada da qual Dilma. se preocupa com o dinheiro no próprio bolso. Pois é, daqui a pouco vão sentir saudades da Dilma, porque a Dilma trouxe médicos aqui. Ah, que coisa, que conversa. Tem que parar com essa coisa, tem que apontar as verdades. As verdades estão aí claras. 80% do que se pagava para esses médicos ia para o governo de Cuba. E a gente não sabe qual é o percentual que voltava em forma de verbas corruptas. Não se sabe ao certo quanto voltava para não sei quem. Indiscutivelmente, esse Entendeu? dinheiro era usado para financiar uma ditadura porque, comunista. Sabe o que acontece? Os caras são especialistas em arrumar desculpinha, vamos dizer, desculpa patética, mas vamos dizer, o termo correto é paternalista, para criar desespero no povo, para o povo depois lá na frente sentir saudades. Ah, para com isso, gente. Para com isso. Vamos ser claros. Qual era a finalidade desses médicos aqui? Era mandar dinheiro para o governo de Cuba. A finalidade era 80% do dinheiro gasto pelo presidente da República, pelo governo federal, era para mandar dinheiro para Cuba. 20% ficava em forma de salário para esses médicos. Acontece, Carlos Alberto, que eles faziam um bom trabalho. Exatamente. Eu só discordo. Você acha que o usuário do SUS está ligando que o dinheiro não, ele nem sabe disso. vai financiar a ditadura cubana? Eu acho que vocês pegam muito na questão da ditadura cubana, isso aí não tem nada a ver com o Brasil. Não, os médicos ditadura cubana não. Os médicos ditadura que o PT impôs nesse país. Os médicos aceitaram vir para o Brasil, os cubanos aceitaram, não vieram amarrados. Para um pouquinho. Se parte do salário deles ia para Cuba e eles aceitavam, eu tô preocupado com o Brasil, eu tô preocupado com o usuário do SUS. São 8 mil cubanos, né? 8.100 cubanos. Ditadura cubana, não. Desses pouco mais de 8 mil cubanos, talvez 300 ou 400 ou 500 no máximo, entraram com ações na justiça para ficar no Brasil, para permanecer aqui, descumprindo uma determinação da ditadura cubana. Mas a imensa maioria, 7.500, 8 mil médicos, estão voltando para Cuba com... Perdão pela expressão, eu ia usar uma expressão, não vou usar mais. Eu ia usar a expressão com o rabo entre as pernas, mas eu acho que é muito agressiva essa expressão. Estão voltando para Cuba em atendimento à determinação do regime. Ou seja, eles vieram para cá sabendo que atenderiam o povo pobre, mas que, além disso, também tinha um aspecto, um enviesamento são dois motivos. ideológico. Eles estão aí. voltando porque Cuba unilateralmente rompeu o contrato porque o Bolsonaro endureceu as regras. Mas o governo... Essa é a verdade. Não, Nani, o Bolsonaro não endureceu regra nenhuma, ele nem assumiu. Mas exato, Caio, é isso que eu tô falando. Foi uma fala de um presidente eleito que falou, quando eu assumir, isso vai mudar. Aí Cuba rompeu. O que ele disse? Cuba foi intransigente, o Bolsonaro também. Não houve intransigência do Bolsonaro. O Bolsonaro disse... Não teve nem negociação. Não teve negociação, ele não assumiu. O Bolsonaro disse o seguinte, eu não concordo... Bolsonaro falou assim, olha, no meu governo não vai repassar pra Cuba. Cuba vamos falar. E eu não concordo que eles não fiquem aqui com os familiares. Cuba não pensou no Brasil, concordo. O que disse o Bolsonaro eu quero que os médicos tragam as suas famílias pro Brasil. Ele queria mudar o sistema. Eu aceito pagar o salário, o valor total para o médico. Eu não quero que o médico repasse 70% do que ganha para financiar a ditadura comunista. Foi isso que fez o Bolsonaro. Falar duas coisas que eu acho que tem que ficar claro. E uma coisa que o Carlinhos falou, acho que tem só uma mistura de assuntos aí. A primeira com relação a... Eu acho que foi um grande presente que o Bolsonaro recebeu. De pronto. Acho que fizeram um grande favor para ele. Ele não teve nem que perder tempo com isso. Ele já falava isso antes da campanha, antes de ser candidato a presidente, que se fosse presidente um dia, dar uma canetada, mandar os cubanos de volta para Cuba. Então foi um presente que ele recebeu. Ponto. Agora, o que o Carlinhos falou, que o PT usou isso politicamente, eu concordo plenamente. E provavelmente para fazer coisa errada com esse dinheiro lá em Cuba. Agora, o que a gente não pode negar
é a falta de médicos no Brasil. São Não dois tem, é um problemas. problema de saúde pública. Não tem profissionais suficientes. A gente vai ver agora é a prova de fogo. Se o governo vai conseguir, mesmo agora, com as novas regras, pagando o salário integralmente, dando prioridade para o brasileiro, dando prioridade para o brasileiro que estudou fora, mas que tem que fazer o revalida. Vamos ver se a gente consegue preencher as vagas. Bruno. O problema existe. O problema é que o PT usou um problema real para fazer populismo, para fazer provavelmente coisa errada. Mas a gente não pode negar o problema de saúde pública. O Bruno, me desculpa, com todo o respeito e admiração que eu tenho por você, pela sua grande formação, pela sua competência na questão política, nós não podemos nos esquecer o seguinte... Você lembra bem da história de colocar o bode na sala. O que Cuba fez foi colocar o bode na sala. Ô, Carlinhos, trazer médicos cubanos para cá. Depende de Cuba. Não, trazer médicos cubanos para cá é desviar o foco. Os milhões e milhões de reais que foram mandados para Cuba poderiam ser também jogados na saúde pública, por exemplo, contratando os recém-formados da medicina brasileira. Os primeiros eram brasileiros, Carlinhos. A Prefeitura de Limeira fez 2 concursos em 2 anos. Não contrata. Soma as vagas aí, preencheu o quê? Nem meia dúzia. Tem 28 já inscritos em Limeira. Não tem médicos já suficientes. Tem 28 inscritos ou mais em Limeira. médicos. Tem suficiente. Eram prioridade contratar médicos brasileiros. Se eles não aceitassem, ia para uma segunda fase. Na terceira fase, contratava cubano, O médico sai da faculdade ganhando 25, 30 mil reais por mês. A verdade é essa. O médico não quer trabalhar por 10. Se ele faz um pouco mais de sacrifício pessoal, inclusive, se ele faz mais plantões, ele ganha 20, 25, 30 mil reais. Ele não precisa de consultório, ele não precisa operar, só com plantão. Então ele não quer trabalhar por 10. Por isso que o Brasil recorreu a Cuba, É isso, Caio? Não, o Brasil poderia ter recorrido a qualquer outra nação. A formar médicos, a criar, por exemplo, a função de médico sanitarista, Você acha que vai vir médico canadense sem trabalhar mais médicos? Não virá. Deixa eu só deixar claro aqui, não estou concordando nós precisamos com encerrar Cuba. porque o relógio está errado e nós estamos comendo aqui o programa do Edmundo. Eu só acho que eles usaram um problema que existe. Está aí a Prefeitura de Limeira. Mesmo para concurso, para especialidade, não consegue preencher. E assim é Limeira e assim são os 6 mil municípios do Brasil. Eu quero comparar duas coisas segundos, aqui. Carlos 30 Alberto. segundos. A engenharia passou por isso há 20 anos atrás. Criaram-se nos países muitos cursos de tecnólogos e resolveram um monte de problema com técnicas e edificações que substituíram muitos engenheiros, se sujeitando a ganhar muito menos que engenheiro, e resolveu um problema na época de mão de obra da construção civil. O governo do PT poderia ter feito isso no Brasil, beneficiaria muito a população brasileira. É só isso que eu penso. Mas faculdade de tecnólogo é uma coisa, agora... Tem cursos intermediários entre enfermeiros e médicos, cara. O médico sanitarista, por exemplo. Vocês acham que os médicos cubanos passariam no Revalida? Eu acho que não. Não passariam. Bom, minha gente, nós estouramos o horário, nós temos que colocar esse relógio na hora certa, porque na verdade já são 2h08. O Edmundo Silva vem aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carlos Alberto. Tchau. Nani, até amanhã. O Edmundo vem aí para apresentar o seu programa. Até amanhã.